Bem, gente, vamos lá. Boa tarde, tá? Hoje nós vamos adentrar na questão do plantão esportivo e do repórter. O que deve, o que não deve cada um fazer e os cuidados que deve ter, tá? Isso vai ajudar para que quando... Aí vou dar as orientações do que nós vamos precisar para a apresentação e a ideia é que em janeiro a gente convide algumas pessoas para fazer isso em loco, aqueles que podem, claro, fazer no Campeonato Piauiense aqui em janeiro, ou Copa do Nordeste, né? Tá? Ou pré-Copa do Nordeste, a gente pode fazer isso aqui entre Altos e Santa Cruz, né? Fique à vontade para a gente ver isso aí. Tudo bem? Então, pode ser que a gente, principalmente aqueles que não trabalham, né? No lado profissional, quando eu digo assim, vir para o estádio, de jogos que tem toda uma cobertura. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Bem, quando a gente vai para o jogo, tanto o repórter, isso eu vou voltar de novo nessa tecla, como o plantão esportivo, na chamada na jornada esportiva, que a jornada ela inclui o antes, o durante o jogo e o pós-jogo. Eu sei que muitas rádios quase não têm o pré-jogo, né? Ele tem uma entrada antes do jogo de 5 a 10, 15 minutos e pronto. Quando já entra com meia hora, já tem uma coisinha legal, né? Mas há outros casos que tem o pré-jogo. Então, esse roteiro da transmissão, como eu vim falando, tanto para o narrador como para o comentarista, ele vale para o plantão esportivo, até porque o plantão esportivo, em alguns casos, é aquele que começa a jornada esportiva. Entendeu, né? É aquele que está lá, se o jogo é 4 da tarde, ele está desde 2 horas fazendo todo aquele flash, etc. Quando a rádio tem isso, né? A gente sabe que nem todo lugar tem. Mas é o plantão esportivo que vai passar tabela, né? Os jogos de hoje, os jogos que foi ontem, classificação, etc., né? Para entender o grupo, os ouvintes, ou os telespectadores, vai depender, como é que está toda essa questão do jogo. Então, o plantão esportivo ele tem que estar atento. Hoje, né, quem teve a oportunidade de ver aquele vídeo com o Orlando Batista, ele, né, hoje é repórter, apresenta jornada, etc. Então, ele começou com plantão, lá depois plantão esportivo. E veja, ele disse uma coisa que na época ele tinha que ligar para o cara lá do Recife para passar como é que estavam os jogos, e o cara já era mais articulado. Hoje, com a tecnologia, está tudo aí, né? Você tendo internet, etc., no celular, você pega os jogos. O super placar, o placar hoje, etc., né? Você já vai ter. Tem que ter um pouco de cuidado, gente, com alguns placares ou jogos, que talvez o jogo foi adiado e está lá, e etc., né? Ver o site da CBF, se for a CBF, da federação, de cada um deles. Então, esse roteiro de transmissão, ele começa com o pré-jogo, já falamos isso lá atrás, durante o jogo, o intervalo do jogo e o pós-jogo. Eu vou passar aqui tanto para o repórter como para o plantão, lembrando que o plantão esportivo é aquele que vai, antes da jornada, se é ele que está comandando, é uma coisa, ou se ele apenas está dando a retaguarda, porque lembra, né? Tem a jornada e tem um aquecimento que não está com toda a galera que vai transmitir o jogo. Quando eu falar galera, é o pessoal que está no estádio para isso. Ou no estúdio, tá? Então, lembrando, isso para rádio, né? TV e YouTube não é prática ter o plantão esportivo. Né? Para quem está acompanhando aí na rede oficial, entre outros, não se tem um plantão esportivo. E pouca rádio hoje tem plantão esportivo. Aqui no Piauí, se você vai ter aí, como é o nome? A Pioneira, etc., ainda tem um plantão esportivo. Né? A Cidade Verde, se eu não me engano, mas a maioria não tem plantão esportivo. Né? Quem passa tudo é quem está fazendo a transmissão. Tá? Se tiver o plantão esportivo, ele pode fazer isso no pré-jogo, mas ele não pode dar tudo, entendeu, né? Ele pode, antes da entrada da jornada, ele pode fazer. Porque grande parte do público vai querer pegar a pré-jornada para depois pegar a jornada de transmissão. Ele, na pré-jornada de transmissão, que é aquele aquecimento que entra a equipe que vai transmitir o jogo, o repórter, o comentarista, etc. Lembrando, a pré-jornada
no roteiro de transmissão, tem que já dizer isso, tá? Quem vai comandar a jornada? E caso dê problema, quem comanda a jornada? Né? Então, vai ter alguém que pode ser um repórter, pode ser o plantão esportivo, pode ser o narrador. Tem lugares que quem comanda é o narrador. Grande parte é um repórter ou o plantão esportivo. Por exemplo, a Difusora de Alagoas, geralmente o plantão, que é o Paulinho Guedes, ele que comanda, entendeu, né? E aí joga. Então, esse roteiro é crucial para dizer como fazer, né? Vai para ali. Então, ninguém, tanto o repórter como os outros, não vão dar tudo de uma vez. Vai dar como se fosse pitada, né? Não saiu a escalação, por mais que o cara tenha. Vai sair já. Daqui a pouco vamos saber quem são os desfalques. E aí tem que entrar no clima do jogo. Tem gente que entra morrendo já. Então ele tem que. Então, esse roteiro ele serve para toda a equipe, inclusive o da técnica, entendeu, né? Porque quem está na técnica, às vezes na mesa, vai ter que botar o som, né? Uma brincadeira lá do som, o do placar. Ele tem que estar ligado. Se não estiver ligado, ele gera problema. Eu sei que muitas vezes a equipe é reduzida por questão de financeira, tá? Por questão financeira, e aí vai reduzir para 2, 3 ou 4 pessoas a equipe de transmissão toda. Então, durante o jogo, intervalo, etc. Vamos lá passar logo para as coisas, né? O plantão esportivo, geralmente, quando tem, se ele não vai para o estádio, porque há equipes que vai para o estádio, só tem o cara da mesa que não faz plantão, entendeu, né? É só o operador e joga. Se a rádio estiver mais conectada com a questão de tecnologia, no próprio aplicativo ele suspende a programação da rádio e já entra, né, com o Suncast, etc., já na programação de transmissão. Então, isso vai depender qual é a parte tecnológica que tem a rádio, né? Ou se for do YouTube, aí já é outra coisa. Às vezes, 1 no 2, né? Transmissão no YouTube e já faz também com a da rádio conectada, o rádio web, o rádio, né, física mesmo. O plantão esportivo, em tese, é o primeiro que chega na rádio, né? Lembrando, se ele for para o estúdio, tá ok? E junto com o operador, ou se ele também é operador, que às vezes faz isso, ele vai fazer isso. Então, horário de chegada, o repórter também é aquele. Veja que há casos que o que por último que chega é o narrador. Algumas empresas, o último que chega é o narrador. Inclusive até no YouTube, entendeu, né? Claro que às vezes tem transmissão mais profissional que o narrador já está lá. Mas o último que chega às vezes no estádio é o narrador. A equipe toda técnica, de repórter, tudo está lá. A menos que é uma empresa, aí depende. Se você está fazendo um estádio, né, aqui em Teresina, no Albertão Lindolfo Monteiro, às vezes o narrador, quando ele não é o chefe da equipe, ele chega depois. Né, se o jogo é 4 da tarde, ele chega 3, e olha lá, 3. Porque se ele chegar 3h30, vai chegar já com adrenalina revendo. Quando ele vai com a equipe para fora, geralmente vão tudo no mesmo barco, entendeu, né? Alguns exemplos, como o pessoal de Arapiraca, que é Alagoas, eles, quando vão para fora, eles chegam de manhã, montam os equipamentos por volta ali de 11, meio-dia, testa tudo, aí vão almoçar e depois voltam. Ou almoçam lá, entendeu, né? Então, para quê? Eles não vão rodar a cidade, eles não vão transmitir o jogo, já chega com antecedência. Lembrando, quanto mais antecedência eu chego, não tem ninguém para perturbar da minha entrada, credencial, aquele monte de coisa, né? Eu me lembro do Flamengo e Altos, que eu pedi o credenciamento na CBF, eles negaram, e eu cheguei com o Maicon Douglas, cheguei 1h30, 1h20. O jogo era 6 horas. E eu entrei, botei a carteira, já sabia como funcionar. Não, tá aqui, vamos embora. Coloquei até uma que era técnico, né, que não tinha a carteira de entrada. Disse, não, você vai barrar o cara lá da Amazon que ia transmitir? E acabou, entrou, que eu sei que não sabia. Eu tive que usar. Não, ele é o cara que vai botar a transmissão no ar. Tu acha que tu vai o jogo da TV, que é da Amazon, tu vai deixar o cara da Amazon Prime não transmitir? E foi embora, o cara entrou, entendeu, né? Era o cara que ia botar a minha transmissão no YouTube. E acabou a internet funcionando para ninguém que tinha dados móveis. O roteador, só quem estava com a internet cabeada, né? Aí deu tranquilo. Então, os demais, eles chegam cedo, vê a coisa, tá lá mesmo, já resolve, tá? Tem que ter cuidado, porque tem lugares e jogos que tem muita gente, entendeu, né? Estacionar pode dar problema. Quem chega mais cedo, 3, 4 horas, já tem tempo suficiente, dependendo do jogo, né?
Lembra que eu falei do Altos e Flamengo? 1 da tarde, meu amigo, já estava uma movimentação intensa, entendeu, né? Já era outro esquema de segurança. Então, cada jogo tem que olhar com carinho. Por exemplo, tem jogo que, se o jogo é 4 da tarde, pode chegar 2 horas, 2h30, não tem problema nenhum. Né? Mas tem jogo que você tem que ter um pouco de cuidado nisso. Então, horário de chegada, o repórter, como o plantão esportivo, ele tem que achar equipamento. Se ele está no estúdio plantão, ele tem que ter cuidado com isso, tá? Né? Para ouvir, para chamar, estudar o jogo. Lembrando, o plantão ele não estuda os jogadores. Qual é a função dele? Quem vai jogar, a pontuação, porque no lugar do repórter alguém dizer, o plantão vai dizer, exemplo, gol do River, né? Agora, o River no grupo tal já vai para tantos pontos, entendeu, né? Isso dentro do roteiro de transmissão, ele já pode dizer após o gol e o placar, entendeu, né? A situação das equipes, quem é o artilheiro, entendeu, né? O plantão ele pode fazer isso. O plantão ele já traz com essa visão mais técnica. E o procedimento durante depois do jogo. Vou primeiro trabalhar aqui o procedimento do plantão esportivo, depois eu falo do repórter. O plantão esportivo, na pré-jornada, no roteiro vai dizer qual é o papel dele, entendeu, né? Agora, vamos passar para o plantão esportivo. Por exemplo, aqui, Analice, está lá no estúdio, podia estar no estádio, tá? Já tem casos na rádio que eu trabalhava que estava a menina no estádio, e ela já fazia isso. Jogos de hoje, Campeonato Brasileiro Série A, ou Campeonato Piauiense. Hoje nós temos jogos aqui, além desse, temos tal e tal. Pronto. E ela volta, não precisa nem dizer, né? É os jogos de hoje. Aí quem está comandando a pré-jornada pega de volta e vai passando para os outros. Isso antes da partida. Tá? Ele pode dizer qual é a classificação, quais são os jogos, ou ele pode ter várias entradas. Cada entrada ele vai trazer. Hoje você vai trazer que são jogos. Na segunda passagem você vai trazer a classificação. Entendeu, né? Ou na terceira, quem são os artilheiros. E por isso que, gente, o roteiro ele é tão importante. Não precisa ser uma equipe de rádio para jogos profissionais. Pode ser uma rádio amadora, rádio web, desde que a equipe aprenda a fazer de forma o quê? Profissional. Tá? Durante o jogo, o plantão esportivo, ele entra conforme é feito no roteiro. Ele vai dizer o placar quando é o giro do placar, a cada 5, 10 minutos, aí tem que ser combinado já com o narrador, né? Já no roteiro diz isso. Vai entrar o tempo, vai entrar o placar do jogo que está sendo narrado, vai entrar a hora ou entra o plantão esportivo, né? Exemplo, está jogando River e Altos aqui. Aí o cara diz 0-0, aí o plantão esportivo entra. Já em Parnaíba 0, sem dizer que é em Parnaíba, né? Parnaíba 0, Oirense 0. Picos 1, Coriçaba 1. Ele não precisa dizer onde é que é, ele já entra também dando para cá, entendeu, né? Pois é, em Parnaíba 0, pronto. Aí o narrador pode já falar da hora ou já entrar a vinheta da hora, entendeu, né? Isso tudo depende como é. Porque se eu botar já um som específico, ele já vai saber que ali é o tempo, é o placar do jogo, entendeu, né? E ele já diz isso e segue. E quando é um gol que sai, aí tem, às vezes, ou um som, entendeu, né? Eu posso depois dar um exemplo aqui, sai um som X. Ou ele diz, tem gol. Veja aqui na Globo, na TV, tem aquela bolinha, né? Aquele som, né? Ou o plantão pode dizer, tem gol. Aí dizer, tem gol onde? Aí o cara vai dizer, gol lá em Parnaíba, tal. E volta. O plantão, ele não pode chegar, tem gol e o gol não sei aonde. Ele tem que dar a chamada, esperar que é um chefe da narração, é o narrador, e o narrador passa a palavra para ele. Ele tem que esperar. Agora, o narrador tem que estar ligado, porque às vezes você chama a primeira, chama a segunda, chama a terceira, e ele tem narrador que é desligado. Tem que chamar a atenção. Dá o som, ele não escuta, ou retorno, ou chama. Se o retorno tiver tudo ok, tá? Por isso que o testar o equipamento é importante. E aí ele passa o placar. Agora, quando ele está chamando direto, aí pode, né?
gerar uma confusão, e por isso que o roteiro é crucial. Ó, ele pode ser chamado... Aí, se ele não estiver ouvindo, o repórter ou o comentarista pode dizer, ó, oi, fulano, oi, tem gol lá não sei aonde, fulano quer informar. Aí ele já dá o toque. O narrador ele tem que entender a primeira vez. Tem narrador que tu passa 10 vezes, tem gente que eu trabalhei na equipe de narração, e eu disse, meu filho, é o tempo, presta atenção no tempo que você vai ter que chamar. Por mais que no YouTube, eu chamava o tempo. Não é para dizer, porque não tinha, às vezes, o placar ali. E quando tem gente no YouTube, né, o tempo tão pequeno que o cara tem que botar numa tela inteira, se tiver no computador. Se às vezes tiver no celular, né, mesmo na tela inteira para ver. Então, tem que ter muito cuidado nisso, né? O plantão ele não pode invadir o espaço de quem comanda a jornada durante o jogo, que é o narrador. Tá? Então, ele tem que ter cuidado. No intervalo, aí ele pode ter mais tempo, entendeu, né? Tem aquela palavra, terminou o jogo, alguma palavra, etc., quando o repórter ou os repórteres estão dentro do gramado, dentro do campo, né, vamos dizer assim, não no gramado, porque tem todo um procedimento. Se ele estiver lá na cabine, etc., no espaço lá da imprensa, eles fazem aquela jogada, né? Ou a jogada. Ó, a equipe tal, do River e do Alto estão saindo, está tendo a discussão, etc. Ele faz aquela narração ali do que está acontecendo no término, e aí ele passa para o narrador. E o narrador vai passar em tese primeiro para o comentarista. Já falei, o comentarista é aí que ele tem que demorar, com todos os detalhes, como é que foi o lance, aí depois ele pode passar, se tem 15 minutos, ele falou 5 minutos, ele pode passar isso para quem tiver no estúdio, se tiver alguém no estúdio ou lá no estádio. Aí o cara faz todo apanhado, né? Jogos agora à tarde, na Campeonato Brasileiro, em tal lugar, 0-0, 1-1, de quem foi o gol, qual foi o tempo, etc., e ele vai ali, bota a música, intervalos, apoios culturais ou comerciais, vai depender aí que tipo de rádio é, né? Ou se for rádio web, ou se for... É porque é uma diferença, tá, gente? Rádio educativa e rádio comunitária, ela não pode dizer que é comercial, é apoio cultural. Comercial ela pode dizer já, né? Sem nenhum problema. Na rádio web ou YouTube, etc., tanto faz, tá? Então, aí vai para o comentarista, vai para o plantão esportivo, e depois retorna né, a jornada, que é aí o segundo tempo. O plantão ele não pode estar entrando durante o jogo ou pré-jogo a qualquer momento. Ele pode entrar quando é um gol, ou dependendo como é feito o roteiro, e aí ele entra sem nenhum problema disso, tá? Até aí tudo bem? Alguma pergunta? E pós-jogo, ele só entra depois dos comentários, entendeu, né? Às vezes, quem fecha a jornada é o plantão esportivo, né? Termina lá no estádio, a transmissão no estúdio, passa para ele. Vamos agora para as rodadas, classificação. Aí tem rádio ou tem lugar que quem encerra é o plantão esportivo, tá? E que dá outro charme, né? Às vezes, quando não tem plantão esportivo, quem é o plantão esportivo? Às vezes é um repórter, né? Ou comentarista, entendeu? Às vezes eu, como narrador, o plantão esportivo. Olha, agora teve gol não sei aonde, eu estava com o celular olhando, não, é gol em tal lugar, ou como repórter, né? Tem gol lá no campeonato tal, aí o cara diga, aí você vai fazendo, tá? Então, o repórter, até aí tudo bem Deixa eu só voltar aqui e falar um pouquinho da alimentação, já é a mesma coisa que eu falei, tá? O quadro de transmissão, o organizador da transmissão, isso aqui eu falo já para cada um também. Vamos lá, que é outra coisa que eu falei muito e muita gente tem desconhecimento nisso. O repórter, na pré-jornada, ele não vai passar tudo de uma vez. Agora eu vou para o repórter. Ele vai passar aquilo que é. Então, o repórter primeiro vai dizer como é que está. Lembrando, a rádio, ou quem vai transmitir, tem um ou dois repórteres. Às vezes tem três, né? 11 tem dois. Cada um vai ficar com a equipe e vai dizer como vem o River, como vem o Altos. O Altos já está pronto, mas não saiu a escalação. Daqui a pouco vou dizer se tem desfalque ou não, mas está tudo ok para o jogo de hoje e animado. Aí você traz no ritmo, entendeu, né? Você pode demorar ali 1 minuto, dependendo, não dá tudo de uma vez. O cara quer dar quem está desfalcado, quer dar classificação, quer dar escalação, segura. A menos que você entre faltando 5 minutos, né? Aí é a pé mesmo que o cara entrar.
Então, aí ele vai fazer a jogada, passa para o comentarista, né? Olha, estou vendo que aí a equipe do River vai entrar com a equipe totalmente diferente, ou vai provavelmente trocar uma peça ou outra e repetir. O comentarista, ele comenta, mas não fala tudo ainda. Aí daqui a pouco passa para outro repórter, que vai falar da outra equipe, ou mesmo que agora vai falar da equipe tal. Aí volta para o comentarista, daqui a pouco, vamos agora, tem algum desfalque de fulano? A equipe tem um desfalque, vamos ver quem é, né? Ele fala, aí mesma coisa. Quem é? Tem alguma equipe provável? Tem, mas talvez tenha algumas mudanças. Aí depois, já perto de começar o jogo, ele vai dar a escalação bem devagar, né? Às vezes, por exemplo, eu trabalho um pouco diferente. Número 1, Carlos número 1. E aí você vai dando os titulares, né? Depois dá do outro. Se você quiser entrar nos reservas, entra, etc. Lembrando, a escalação, todos das equipes devem saber, principalmente os repórteres, ou repórter, o comentarista e o narrador tem que estar com a escalação dos titulares e reservas. Ok? Tem que já estar com tudo ok. E olhe lá que ainda tem erro de escala, que é pior, de numeração. A Paline é fulano? Aí assim vai. O repórter ele vai entrar conforme é o roteiro. Agora vamos lá, gente. Isso é um roteiro que está escrito. Chega um momento que o roteiro já estão tão acostumado ao que fazem que não precisa do escrito, entendeu, né? Por exemplo, o Jacques Valéry que falou com vocês, quando ele entra, ele dá o boa tarde, né? Primeiro, ele testa os equipamentos, né? A gente fica ouvindo lá com a rádio. Manda aí, fulano falar. Aí o cara fala, tá ok aí, aqui tá ok, mas aí tá ok no estúdio? Tá, aí tem que ajeitar lá também. Beleza. Agora ele entra ao vivo, entra a musiquinha, né? Papapá, e ele entra. Boa tarde ou boa noite. Estamos aqui no Tatatá e aí dê a sua boa-vinda, né? Para vai dizer se é bom dia, boa tarde ou boa noite. E aí, sua expectativa do jogo? Expectativa de casa cheia, de um jogo mais motivado, e aí vai para o narrador, passa para o comentarista, etc. Lembrando, quem comanda a jornada, né? Porque pode ser que seja o repórter, etc. E ele comanda. Tem gente que não é, apenas comanda a pré-jornada, mas não é repórter, não é comentarista, não é o narrador. Depende da rádio. Então, ele vai ter as passagens dele, né? Vai trazer a escalação, vai trazer o quê? Então, quando já está isso já pronto, ele não precisa desse roteiro, né, no papel, porque ele já está pronto na escala. Tem hora que quando eu vou fazer lá, eu vou, em vez em quando, a Alagoas e faço do Jackson, né, eu já tenho uma sintonia com eles, porque eu já sei como eles funcionam. Inclusive, o Maziel, que é o repórter dele para os jogos, profissional, tem hora que eu sento ao lado do Maviel, que é na bancada, né? O Maviel, vamos agora fazer X coisa. E que é? Na hora tu descobre. Com agora é a voz, quem vai comandar o jogo. Entre, aí eu entro, eu tenho que já pegar a jogada, eu não combinei assim. Entre River Altos, é ele. Aí ele diz, com Jackson Valeri, entendeu? Então, o repórter tem que já ter nessa jogada, se tem dois. E se tiver um, tem que já saber trabalhar em equipe. Então, já sei quando eu posso entrar. Durante o jogo, o repórter não pode, na hora em que nem o comentarista, nem o repórter, e muito menos o plantão. Mas vamos pegar aqui o repórter. Está um ataque. Ele vai chegar, olha, tem aqui substituição. Ele tem que deixar a coisa rolar. Se tiver um comercial, não atrapalhar o comercial, ou o apoio cultural que seja. Quando tiver uma bola parada, etc., agora, eu estou falando, uma coisa é o narrador chamar o repórter, né? Carlos César, como é que você viu o lance? Olha, a bola foi chutada, é lateral, e daí já vem para o ataque. Então tem que saber o momento que. E às vezes ele está dando informação e a bola está chegando próximo do ataque. Entendeu, né? Naquela zona já próxima ali da grande área. Passando já o contra-ataque. Então ele tem. Olha o contra-ataque da equipe tal. Joga para o narrador. Ele não pode perder tempo. E na hora quando sai um gol, que o narrador faz, ele vai ter mais tempo para dizer como foi a jogada, né? Começou com fulano, mandou para a direita e aí ele cruzou. E aí, bonito de cabeça, foi lá, ou de peito, ou de voleio, foi lá e fez o gol. E às vezes o repórter ajuda o narrador a dizer quem fez o gol. Né? Às vezes é possível também. Então, o repórter, nesses casos, ele entra tranquilo porque foi chamado. Agora, quando ele não é chamado, ele vai dizer, já saiu o tempo de acréscimo.
Ele não pode estar entrando quando é no ataque, ele não pode entrar quando o comentarista está fazendo o comentário dele, a menos, né, que demora muitas vezes, olha, já saiu o tempo, já. E aí ele pode entrar em alguns momentos que não atrapalhem o narrador nem o comentarista. Agora, quando está uma bola parada, né, algum lance, e está o comentarista falando, vai ter substituição. Só entre para dizer a substituição. Outra coisa, quando ou o comentarista que está com a palavra, dá a palavra, né, para o repórter, ou o narrador. Não entre antes disso. Fica deselegante, né? Já teve caso em algumas transmissões de discussão entre o repórter e ou o comentarista ou o narrador. Porque, às vezes, a pessoa quer usar a paixão em cima do lado profissional. Já teve caso disso, né? E tem que apaziguar as coisas. Então, o narrador, a ideia é que ele segure tudo isso aí, tá? E pós-jogo, agora, quando é uma substituição, uma coisa, né, de alguém e que está no lance, se puder chamar, ou pós-jogo, a prioridade é quando tem uma entrevista, entendeu, né? Entrevista, porque você sabe que entrevista, ela tem um tempo, né? Ela entra ao vivo ali e vai embora. Tudo isso vai depender qual é o tempo que quem vai transmitir vai ter. Agora, no início, faça o roteiro escrito. Este roteiro ajuda para que a equipe não faça as coisas de forma amadora. Lembrando, eu estou falando aqui, não é jogo profissional, estou falando equipe com a mentalidade profissional. Porque tem colegas que têm DRT, resiste tudo, não sei quantos anos de experiência, mas cara, faz cada lambança, né? Então ele precisa ter todo esse entendimento. Vou deixar aberto para perguntas aí, tá? Alguma pergunta? Oi, Analice, fique à vontade. Boa tarde a todos. Professor, eu queria perguntar assim, o que é que você acha do repórter finalizar o comentário dele, a participação, fazendo uma pergunta? Como, por exemplo, quando eles fazem ali, dão uma informação sobre o jogo, ou sobre o jogador, aí finaliza, por exemplo, perguntando para o narrador, e aí, vocês, o que é que vocês acham? Será que vai acontecer isso mesmo? Alguma coisa assim. Não, às vezes acontece repórter, já fiz isso também, né? Fulano, você acha que é hora de entrar fulano? Você pode jogar para o comentarista, porque já é uma interação legal, né? Agora tem que ter cuidado com essas perguntas direto, entendeu, né? Às vezes, por exemplo, eu estou assistindo ou ouvindo, né, a narração, e eu mando lá no chat, eu não estou na equipe, né? E aí, vocês acham que o treinador caiu hoje? Ou você pode perguntar, eita, com esse resultado, será que o treinador aqui da equipe X cai? Aí é legal porque joga para quem? O comentarista, né? Então é uma interação muito legal, né? Ou às vezes tem as brincadeiras, né? Eita, fulano, agora aqui tá assim, né? Ou quem narra, eita, quase pega da cabeça da Analice a bola. É uma forma, dependendo como essa interação, como o Jacques disse, é um divertimento também, é um lado profissional, mas tem quem está também em casa, para não ficar aquela coisa muito chata, né? Agora, tem que ter muito cuidado para não estar jogando muita pergunta direta. Aí sim tem que ter uma moderação. Aí quem vai estar moderando isso é o chefe da equipe, que às vezes o chefe ele não está na equipe principal, mas ele está nos bastidores. Cuidado com isso, né? A outra coisa do repórter, viu? Quem está com o microfone sem fio. Se você tiver ou na bancada ali ou dentro do campo, né? Campo assim, né? Não dentro do gramado. O microfone sem fio, vou pegar aqui só um exemplo, ele tem uma base. Essa base é o que joga a frequência para a base que está lá em cima. Tem rádio que tem a base embaixo também, tá? O que o repórter faz? Se a base está lá em cima, 100, 150 metros, ele tem que dar um espaço para que isso não tenha impedimento para ir. O que ele faz? Ele faz assim. Por isso que tem hora que quando ele vai falar, fica cortando. Ele tem que ter senso que isso aqui tem que estar livre para lá para cima, entendeu, né? Então, e claro, ele tem um retorno bom também, né? Se ele não tiver um retorno bom, mas ele tem que entender que esse microfone, ele tem que deixar a base esta que vai fazer a frequência jogar lá para cima. Tem gente que corta. Você diz 10 vezes para o cujo dito, fulano, procura uma posição melhor. A posição melhor não é você vir tão mais perto, é você testar
mais livre se ele consegue não cortar muito. Há casos que está cortando, às vezes, muito, porque o microfone não vai ficar muito longe, que não é só o microfone, viu, gente? É muita frequência ao mesmo tempo. Muito microfone sem fio, etc. Aí você tem que, às vezes, buscar um posicionamento. Por isso que testar antes do jogo é crucial. Se não está. Ter a pilha de reserva. E quando começa a cortar, às vezes é a pilha, então tem que estar. Meu amigo, imagine alguém que está na cabine do Albertão, alguém que já veio aqui no estádio, talvez foi assistir no Albertão, mas nunca foi com a cabine e da cabine ir para dentro de campo. É longe, meu filho. E haja degrau. Aí você tem que ir lá, ou vir buscar, ou alguém levar. Se for alguém levar, beleza, mas senão você tem que vir buscar. O ideal é que leve uma bateriazinha, ou dependendo, pilha, né? Já de reserva, para que não tenha problema isso. Água, etc., indo no banheiro, etc., ali. Então, tudo tem que ser verificado, né? Tudo. Quando você está perto da cabine, é de maravilha, né? O Lindolfo Monteiro é fácil, porque o cara desceu ali, já está no alambrado, tem entregue e acabou. O Albertão não é assim. E quando tem estádio que tu está no segundo andar, tu tem que descer para ir buscar lá dentro. Entendeu? Então, cada estádio, cada lugar tem que ter muito cuidado com o lado profissional. Muito cuidado. Vamos lá. Em relação à alimentação, assim, outra coisa, tanto para o plantão esportivo como para o repórter, ele tem que ter o quadro de transmissão dele. Que é o quadro, que são as equipes. No caso, o plantão, ele está dentro do estúdio ou não, né? O computador, o celular, isso já resolve, entendeu, né? Ele vai lá, se tiver conexão boa, ele já sabe fazer isso tudo. Então, esse quadro de transmissão é uma organização de quem está trabalhando, cada um com sua função, né? Quem levou cartão, quem foi substituído, quem é os titulares dos reservas, tá? Cuidado com a alimentação, principalmente o repórter, né? Antes e durante o jogo, porque o plantão esportivo ainda dá para ir no banheiro que é dentro ali, né? Mas já o repórter é mais complicado. E mesmo assim, o plantão ainda pode gerar problema, né? E pior, e se ele for operador também? Isso vai gerar um grande problema. E hidratação, bebendo água e tudo, tendo cuidado também com cada uma dessas coisas, para que não gere problema lá na frente. Deixa eu ver outra coisa aqui. Ah, tá. Isso eu falei aqui do procedimento de chegada, etc. Né? Então, tudo tem que ter muito cuidado com quem vai transmitir o futebol. Lembrando, eu posso transmitir campeonato amador, mas transmita de forma profissional. Entendeu, né? Então tem que ter cuidado, a distância do microfone. Claro que às vezes o narrador a gente quer botar mais próximo, né? Mas tem microfone profissional que veja quase um palmo de distância, ele já pega, né? E é igual um fone, eu estou com um fone profissional que esse bicho está embaixo. Ele está pegando tranquilo, entendeu, né? Se eu jogar mais para cá, ele pega melhor. Então o microfone também tem que ser testado. Tem microfone, gente, que não pega assim de lado, ele só pega aqui, ó. Na bolinha dele, ele só pega aqui. Ele não lê de lado. Então, quem vai trabalhar tem que fazer todos esses testes. Aí você diz para o cara, olha, faça assim, bota mais perto da boca, que ele não pega distante. Você diz 10 vezes para a pessoa e o cara parece que não entendeu. Qualquer profissional tem que estar ligado nas coisas. Ligado. Quem não está ligado, reporte que o cara chama 2, 3 vezes, ele não ouve. Tem que ver se o retorno está bom. Às vezes é o transmissor que é uma porcaria, entendeu? Hoje, gente, eu já falei para vocês, hoje tem transmissorzinho pequeno de 7 watts que o cara pega com quilômetro quadrado. Ele bota uma frequência que não tem e o cara pega lá no celular dele, etc. Dependendo se o celular dele consegue mudar a estação, né? Porque tem celular que é cheio de frescura. Então, ele tem que testar. Tá com retorno bom? Testou o microfone? É fazer o show, que é o que ele sabe fazer. Mas ele não pode fazer tudo em qualquer coisa, em qualquer lugar. Quando eu vou para uma equipe nova trabalhar, eu tenho que saber como é o estilo de cada um, como é que você me chama, como é que você faz, qual, né? Entendeu? Estudar e etc. Lembrando, quem vai fazer transmissão direto, né? Eu, às vezes, quando eu vou lá para passear, entro de gaiato, assim. Eu não sei quem são jogadores, eu dou uma olhada quem é, mas às vezes eu não conheço, porque eu não estou acompanhando direto. Mas quem acompanha direto não pode dar esses vacilos. Entendeu? Tem que ter muito cuidado com isso. Fica aberto agora para as perguntas, tá?
Perguntas aí? Luiz Felipe, Carlos César, Manuel Lucas. Bem, gente, eu vou colocar no grupo qual vai ser a atividade de vocês. A ideia é que vocês gravem, se precisarem de ajuda para gravar, eu entro. Vocês vão marcar, vou dizer qual é o jogo. A escalação não é escalação comum, entendeu, né? Que é muito fácil saber quem é o Vinícius Júnior. A ideia é que quando a gente vai treinar alguém, não é colocar os mesmos nomes naquele jogo, entendeu, né? Eu vou dar uma numeração, a numeração é a mesma, mas com nomes de jogadores diferentes, ok? Para que vocês vão já atenados. Então, o que precisa saber? Eu vou perguntar no grupo quem vai ser o narrador. Vocês podem revezar durante a transmissão, entendeu, né? Agora vai ser narrador X. Depois pode ser Y o repórter. A partir daí, que a gente faz a equipe, lembrando, uma pré-jornada de 5 minutos, tá? Precisa 10, 5 minutos. E 5 minutos de narração. Se tiver gol, bem. Se não tiver, beleza. Ok? Para quê? Para que a partir daí a gente já esteja gravado e depois eu peço a ajuda do pessoal que tem experiência e aí vou chamar eles aqui com vocês, vou passar o vídeo e eles vão dando dicas. Olha, aqui faça mais assim. Pode botar vinheta, fica à vontade. É como se fosse com uma rádio, entendeu? No YouTube, pouco parecido, mas tem umas pequenas diferenças. Alguém levantou a mão aí, fica à vontade. Fui eu, professor. Professor, esse teste que você quer que a gente faça, essa gravação, a gente vai fazer ela pelo StreamYard, é isso? Pode ser pelo StreamYard, pode ser um outro que só grave voz, não tem problema. Ah, beleza. Vocês podem... Porque assim, o gravador, eu posso até fazer pelo gravador do celular, cada um do seu lugar, pelo WhatsApp. O que eu consigo é gravar, botando vinheta e tudo. Depois eu vou querer que vocês entreguem o roteiro, entendeu, né? Ó, vai ser tanto entrada aqui pré-jogo, o jogo precisa ser o jogo inteiro. É uma coisa de 5 minutos de jogo, entendeu? A 10 e 5 ou 10 de pré-jogo. Ou eu posso deixar livre, escolha qual o jogo e vocês fazem. Também tem essa possibilidade. A ideia é ajudar para que vocês melhorem o desempenho de vocês numa transmissão. Eu não sei se os meninos conhecem aí, utiliza, né? O site, tanto o Mundo Fute, quando estava em funcionamento, como o site que eu estou agora, que é a WA Plus, a gente faz pelo OBS, né? Lá você consegue gravar ali sem estar ao vivo, você consegue gravar a sua voz e o jogo, a imagem do jogo ao mesmo tempo, para que você tenha noção ali do que está sendo narrado. Eu não sei se os meninos conhecem aí. Eu conheço o OBS. Ou se quiserem fazer pelo StreamYard, faz para o YouTube, né? Bota lá a imagem X e etc. E depois baixa só o áudio, entendeu, né? A gente tem como fazer isso aí. Cada um vê uma forma, entendeu, né? Lembrando, a gente vai tentar fazer isso mais para rádio, tá? Tanto rádio web ou outro. Para o YouTube, há uma pequena diferença, como o Rodrigo Veriano falou, né? Não é botar aquelas vinhetas, aquelas coisas todas. Tem diferenças, mas é preciso que trabalhe em harmonia também. Pode ser o OBS, o VMix, tá? Também, né? Tem vários. Ó, o bom é que cada um que já tem experiência ajude outros a ter experiência também, né? Ó, pode ser usado isso. Não tenham medo de mexer. Treinem. Pratiquem o que tiver novo, porque quanto mais vocês conhecerem, tiver oportunidade, vocês já vão trabalhar essa oportunidade nova. Essa questão de quem tem mais experiência, inclusive, professor, a gente lá da BDB Esportes, né, que eu sou um dos diretores lá da Rádio Web, a gente tem a versão paga do StreamYard lá, viu? Se precisar, eu posso disponibilizar, pode ficar à vontade, é só marcar com calma que a gente tem a versão paga do StreamYard lá, que te dá um pouco mais de opções do que a versão gratuita, né? Isso. Então, pode, né, bota até o slogan, tem tanta coisa que pode fazer. Né? E um detalhe, o VMix e o OBS, eles são muito bons. Né? O OBS, com algumas coisas que você colocar, consegue dar replay, o VMix dá para fazer isso. O problema é que ele puxa muito conexão, né? E se você não tiver uma conexão boa, gera problema. Usando o StreamYard, você consegue jogar, se alguém tiver no estúdio, né, com conexão tudo boa, pegar a imagem e fazer tudo, né?
ou alguns fazem o próprio estádio, mas tem que ter muito cuidado, porque mesmo que eu leve roteador, você sabe que tem momentos de conexão que é ruim. Então, um YouTube, direto no YouTube, no OBS ou no VMix, ele vai puxar muito conexão. Então, tem que ver meios de fazer isso, né? Por exemplo, o som do StreamYard é limpo também. Ele pega menos. Então, como é que eu vou fazer? Às vezes eu faço minha transmissão, não porque eu não quero fazer no VMix, entendeu, né? É porque a minha conexão é dados móveis, e aí vai puxar muito, acaba a qualidade. Nem às vezes com o StreamYard fica bom. Para essa questão de conexão, o melhor é o StreamYard mesmo, porque o OBS ele puxa tanto a internet como o seu computador também, se não for um computador de uma configuração um pouco melhor, também ele não vai aguentar o OBS. E também isso é mix, né? É a mesma coisa. Se os caras que querem profissionalizar a transmissão, aí já tem um equipamento bom, né? Um computador que já tem uma configuração boa para isso. E aí ele pode usar qualquer um deles, tá? Se é OBS, se é o outro, tem que aprender a mexer, né? Pronto. Agora, tem gente que faz com outros meios, né? E faz a transmissão com qualidade do mesmo jeito. Agora, tem umas transmissões aí que eu vou te contar. O cara tem todo equipamento bom, mas os caras precisam se qualificar para fazer. Agora, tem transmissões maravilhosas, né? E aí o cara, né? Tanto para raid ou outros, apesar que quando você vai jogar para raid web, com celular eu consigo fazer isso, né? Bem simplesinho, jogo, acabou. Quando eu uso um aplicativo, lembrando, conexão também, ou você joga o som, o cara lá no estúdio faz tudo para você, né? Joga tudo onde tiver jogar, tá? Então, claro, né? Depende do estádio, depende do local. Se você está fazendo num estádio. Aí a ideia é que em janeiro, gente, eu convido quem queira fazer uma narração. Eu boto no meu canal, a gente faz uma transmissão no YouTube. Eu vou ficar na técnica, entendeu, né? Bota aí embaixo, eu não vou querer entrar. E aí depois, porque a ideia já entra, né? Pega um jogo aqui, quem sabe Alto de Santa Cruz, está marcado para que dia? 7. Deixa eu ver que dia é 7 aqui nessa bodega aqui. É um domingo. Alto de Santa Cruz aqui. Então, por que não vir para cá? Se tiver 2 narradores, a gente divide, né? Um narra um tempo e do outro faz a repórter e acabou. Eu consigo autorização, tá? Eu tenho como credenciar a equipe, entendeu, né? Eu tenho um direito de credenciar pela CBF, então é mais fácil. A entrada, se tiver carteira ou não, então jeito, viu? Aí vai ter que chegar mais cedo, né, gente? Não vai dar tanto torcedor não, mas, né, Santa Cruz está lá lascado, outro, né? Mas vamos lá. Então, posso ver que domingo, dia 7, tá? Lembrando, o curso, oficialmente, ele termina em fevereiro, até dezembro, mas é porque tem um trâmite, entendeu, né, na UESP. E aí eu trago, terminamos em dezembro, mas essa parte, quem quiser vir para o estádio, etc. O certificado, ele sai em fevereiro, ok? É o tempo que eu tenho, porque ele foi prorrogado até, mas o certificado de 120 horas, mas quem quiser tiver experiência de fazer no estádio, né, comentar, então, não, gosto mais de comentar, gosto de ser mais plantão, eu gosto mais de ser não sei o quê, a gente faz isso aqui durante o jogo, tá? Quem já trabalha no profissional, gente, vale a pena, né, trazer para o... Ele vai transmitir para a rádio que ele transmite, né, o canal. Mas a ideia é pegar pessoas que, mesmo que já transmitem um jogo, não fazem dentro do estádio. Vocês vão ver que é a diferença. Aí vou fazer uma estrutura melhor, entendeu, né? Mesa, cadeira, porque o Lidolfo Monteiro, Deus nos acuda, viu? Não tem tudo isso, não. Eu quero, professor, eu quero. É um sonho fazer uma transmissão do estádio. Eu nunca fiz. Fiz lógico, do campo aqui de várzea, né? Que a gente faz algumas transmissões, que é uma coisa diferente de você estar lá no estádio, né? Eu faço a transmissão aqui dentro do meu quarto, aqui no meu estúdio, lá tanto para a rádio web como para o site. Eu quero viver essa experiência. Por isso que a ideia, que mesmo que seja do interior, quer vir, entendeu? Eu consigo aqui almoço, alguma coisa, dá para conseguir só passagem para mim. Mas assim, quem quiser vir passar essa experiência, consigo entrar, vocês entram, a gente monta a transmissão no jogo. Entendeu, né? Eu vou tentar conseguir já uma conexão boa da internet, jogo no meu canal, a gente vai fazer como fosse para a rádio. É para o YouTube, mas como fosse para a rádio, entendeu, né? Vai ter a imagem, etc. Eu fico na retaguarda. Entendeu, né? Porque o grande problema é que, às vezes, eu sou o chefe da equipe, tenho que montar, eu tenho que narrar, ainda vou ter que olhar se está tudo ok. Não é bom, entendeu, né? Por isso que eu digo, eu fazer a transmissão não era uma equipe profissional, porque era uma equipe que eu precisava ter alguém para fazer isso. Por exemplo, a Verona, enfim,
O menino faz, mas é ele só, né? Às vezes ele não está narrando, ele está como repórter, etc, e está dando uma olhada aí. Ou às vezes ele está na técnica. Quando eu tenho uma equipe, eu tenho só alguém para técnica, entendeu, né? As grandes empresas, o Raitos, estou falando grande, não é o tamanho dela, é a equipe, né? Tem uma equipe só para olhar a parte técnica, entendeu, né? Dá dica, melhore nisso. Na TV, os caras têm um ponto, né? Analice, dá uma olhada nisso aqui, dê melhorada nisso. Manuel, tá precisando disso. Eles vão dando dicas lá da hora, entendeu? Então, a ideia é fazer uma transmissão profissional, e aí eu jogo, faço tudo, a gente transmite Altos e Santa Cruz aqui, ou o Campeonato Piauiense, mas a ideia é transmitir Altos e Santa Cruz. Tá? Quem quiser, tá ok? A gente traz aqui agora. Se o jogo, eu não sei se é 4 da tarde, a ideia é que a gente chegasse em 1h30. Por quê? Porque, né, preparar, já entrar no clima, pensar, porque quando eu chego 3 da tarde para o jogo 4, já teve gente aqui na minha transmissão que o cara chegou faltando 5 minutos. Então, o cara ainda vai sentar, não tem lugar para sentar, entendeu? Porque no Lindolfo não tem cabine, você vai ficar ali naquela parte do gradeado, que já é ruim pra caramba, né? Então você vai ter que arrumar umas cadeiras, fazer as coisas bem legal, entendeu? Deixar tudo pronto para esse jogo. Então depois vocês verificam. Aí um detalhe, gente. Eu vou perguntar no grupo quem vai fazer a equipe. Então precisa, no mínimo, um narrador, um comentarista, um repórter e um plantão esportivo. 5 minutos a 10 de pré-jogo e jogo. Se tiver gol, melhor. Se precisar de vinheta, tem algumas vinhetas, tá? Então vocês podem buscar algumas vinhetas. Faça com fósforo raio. Tá? Não, eu preciso só da voz, entendeu, né? Aí é bom, apresenta, vamos falar com fulano. Porque na imagem, quem acompanha a TV Rádio Bandeirantes e outro, os caras usam a imagem, ele não tem um do repórter, ele tem um cara que está na cabine, né? Ele tem, talvez, do comentarista, se está lá, e tem do narrador. Ou talvez do técnico que está lá. Eles jogam da cabine, ou quando estão os três, né? Tem uns que já estão os três, eles mostram os três, né? E pronto. Lembrando, né, que foi uma discussão que a gente teve, o direito de arena e o direito de imagem, né? De arena de trabalhar a gente tem, né? Quem vai ter pensamento tudo, mas não tem o direito de imagem, entendeu, né? Então tem que ter muito cuidado com o que está mostrando, etc. Mas o principal é narrar, né? Então, aí a gente treina, ó, esse som, quando aparecer aqui, é o plantão esportivo, e talvez eu entre como plantão esportivo, ok? Ou alguém pode entrar como plantão esportivo, etc. A gente faz um roteiro nesse jogo. Se tiver 2 narradores, a gente faz um tempo e outro, entendeu? Um pode ser repórter ou alguém, ok? Aí eu peço autorização, a gente chega com antecedência, tudo direitinho, né? Transmite, faz uma estrutura mesmo, mais profissional, para a gente fazer essa transmissão. Ok? Bem legal para a transmissão aí. E aí fica gravado no YouTube, né? Legal que vai ficar gravado. Vocês falam aqui, já fiz um trabalho no jogo profissional. E a gente vai corrigindo, entendeu, né? Ó, dá uma melhorada nisso aqui, tá ótimo, mas melhora. Porque amanhã vocês vão pegar oportunidades melhores. E vai pegar oportunidade e vai ter exigência maior e vão ter que lidar com essas exigências. Veja que todos os profissionais que passaram por aqui dando dicas, orientações, pega aquelas orientações. Tá? Pega a orientação das meninas, dos meninos que passaram, né, de repórter, etc., plantão esportivo, e vai dando dicas. Né? Agora, é claro que no YouTube, quem transmite é diferente. Né? Tem linguagem diferente, tem proposta diferente. Às vezes eu estou transmitindo um jogo, eu não apareço, né? Quem já faz entende isso. Só aparece minha imagem, que deveria jogar, mas aí eu sei às vezes qual é o problema. Eu não estou com... Por exemplo, aqui eu posso jogar um fundo diferente. Eu posso chegar aqui e mudar, mas tem gente que não consegue, porque eles fazem por onde? StreamYard, aí eu tenho que ter um cuidado com isso. A hora que eu estou com um fone profissional, aqui passa um avião, diminui bastante. Né? Mas tem lugar que tem que ter cuidado com o fone. Oi, Carlos César. Não, professor, isso que você está tocando é um ponto muito importante, né? Apesar de você estar só com a voz ali no YouTube, mas você tem que ter o cuidado, tem que ter o carinho de fazer bem feito, né? Por exemplo, lá na BDB Esportes, a gente foi entrevistar o Rodrigo Bueno, né? Que é ESPN, SBT, que já rodou esse mundo todo. E aí, do nada, o cara mandou essa. Ele, cara, eu assisti, eu ouvi, né? Uma transmissão sua lá no YouTube do jogo do San Marino e Eslovênia.
E você é muito bom, viu, cara? Cuidado com que você deseja, viu? Aí, esse cuidado que você tem de fazer as coisas bem feitas, é que você tem que lembrar que alguém tá te vendo ali. Alguém tá te vendo, ou seja, a possibilidade de acontecer algo na sua vida é por ali. Então é importante que você faça as coisas com carinho e faça as coisas bem feitas, para que saia bem feito, porque alguém vai estar te vendo. Coincidência ou não, 2 semanas depois o pessoal lá da Mundo Fute entrou em contato comigo, né? Se foi ele ou não que fez lá a ponte, que fez alguma coisa, eu não sei. Mas que aconteceu, aconteceu. Agora, o grande problema disso é que chama a gente para fazer, que é uma vitrine, é uma projeção. Você já foi para uma projeção, né? Já tem mais gente assistindo como analista, mesmo sendo feminino, é uma projeção, tá? Agora, a gente precisa capitalizar para ganhar dinheiro em cima disso, né? Porque só ser voluntário toda hora é outro problema, né? Mas é projeção, tá? Então, tem momentos que assim, ó, eu vou fazer ali, mesmo que seja voluntário, mas é minha projeção. E começar a utilizar aquilo ali, né? Não sei se vocês já viram no Instagram, tem muita locutora ou locutor que pega lá algum momento que ele está fazendo e joga na rede social dele. A rede social dele não precisa ser a profissional, a dele mesmo. Chama atenção, joga no YouTube e vai fazendo. Tem muitos que não fazem isso. Eu não faço porque eu trabalho em numa área, né, que não... Mas se eu fosse fazer, eu estou jogando direto. E o que mais chama atenção não é a sua área profissional, é a sua rede social normal. E vai jogando lá, etc. Por exemplo, acompanho algumas locutoras, tem uma que acho que é de Sergipe, e a Jaque Kennedy, que faz. Ela faz FM, bota lá algumas coisas, claro, né? Que ela grava, ela faz com a motivação dela, né? Por exemplo, quando gravar, isso aqui tá cansativo. Ela vai fazer com emoção, né? Com né? Motivação. Ela tá jogando a imagem dela. Ela faz a propaganda, então joga no Instagram. Ela foi paga para fazer lá, né? Para a empresa, mas ela joga no Instagram. Então, ela tá movimentando, entendeu, né? A gente precisa fazer isso. Essa minha imagem, né? Então, gente, alguma dúvida aí mais? Aí eu vou passar para vocês, sim. Aí, se tiver possibilidade, a gente pode fazer à noite, entendeu, né? No lugar que você encontra um sábado, um dia à noite é possível? Em dezembro? Eu posso ir de sábado, não estou dizendo assim, porque eu sei que muita gente de sábado é complicado. As minhas turmas já acabaram, entendeu, né? Então, posso voltar para 9 horas, sem problema nenhum. Ou, se quiser, à noite, a gente discute no grupo. Vamos ver quem é o grupo que vai, né? Aquele grupo, aquelas pessoas. Aí vocês podem escolher o jogo, entendeu, né? Eu posso deixar livre, o importante é quem quer fazer. Gravem, mandem, né, aqui, e a gente vai ouvir e vai dando dicas. Ó, é assim, tá, beleza. Aí eu passo para alguém e eles fazem a avaliação, né? Analisa o repórter, analise X, eu vou passar para várias pessoas, entendeu? E talvez pedir para que eles entrem ao vivo e escuta, o que você achou? O que você pode dar de dicas para fulano? A gente tem que aprender a ouvir, entendeu? Escutar para melhorar como profissional. Aí sim dá para a gente ir mais longe. Alguma pergunta? Tudo bem? Tem mais gente, é porque eu sei que tem gente que sabe que é complicado, mas eu vou falar no grupo, dou as coordenadas. Qual a ideia? Eu fazendo isso, a gente teria 2 apresentações aí, né? Ou a gente faria dia 2 de dezembro e dia 16, ou dia 2 e dia 9 seguidos. Certo? Ou um dia só, né? Dependendo do horário. A gente pode pegar 3 horas, porque o 20 minutos está para o cara a gente ouvir os áudios e fazer os comentários com os especialistas. Em dezembro. Aí, detalhe, o curso, ele termina, obrigatoriamente em dezembro, mas depois vocês vão falar o que foi, né? Vou pedir um vídeo para vocês explicando o que é que foi o curso, né? A gente vai divulgar depois na UESP, etc. Mas a tendência é que em janeiro a gente, agora, em fevereiro sai os certificados, ok? Porque a gente vai apresentar o projeto em fevereiro, e aí em fevereiro sai o certificado para vocês. De 120 horas. Ok? E aí, quem quiser vir para o jogo, dezembro eu já pergunto. Quem quer vir para o Autos, etc., a gente faz a transmissão. Eu peço autorização, informo que é do projeto X e que a gente vai trazer aqui. Tá? Não tem nenhum problema. Ainda tem mais, um. É porque tem que ver quantos são para o jogo, né? Se são 4 aqui, pode. Tá? Aqui é bom demais. Chegou cedo, acaba entra, não quero nem olhar se está o nome da CBF. Né? Tem essas coisas. Depende do horário, né? Se você chegar cedo, concho não, é da equipe que vai transmitir, etc., pronto.
Tem uns caras que quando vem... Não vai dar muito torcedor, né? Vamos ser sinceros. O outro vai dar esse torcedor. Se o jogo é 4 da tarde, chegar aqui 1h30 e pronto, entra e paz e amor e vamos embora. É no Lindolfo, é professor o jogo. A tendência é ser no Lindolfo. Pelo que está lá, é no Lindolfo. Até porque os custos são menores, né? Do que o Tem Albertão. cabine não, né? Oi? Tem cabine não, né? Tem 4, 5 cabines, mas já está tudo ocupado. Transmissão já pega 2. Aliás, esse vão fazer. Talvez faça a pré-Copa do Nordeste, que é o nosso futebol, né? Porque na outra que teve que o Alson teve transmissão foi porque ainda estava naquela transição, né? O Futebol FC saiu e estavam vendo quem era, né? Aí você conseguiu fazer para outra. Entendeu? Rapaz, tem que fazer a narração, né? Que seja 10 minutos da minha voz aí pra vocês verem também, viu? Pra ver o que nós podemos melhorar. No estádio dá para se fazer, você entendeu, né? A gente dividir, ou 2 narradores, 3, entendeu? Ou 4, né? Cada um faz 20, 25 minutos. Entendeu? Dá até para 4 mesmo. Dá, não tem problema, a gente faz isso. Ou faz uma equipe, né? Uma equipe com 2 narradores num tempo, no outro. Rapaz, a coisa dá para se fazer aqui. A gente precisa só se organizar e fazer o roteiro, né? Pronto, com 2 equipes fica top, viu? Dá para se fazer. Desde que a gente faça com o roteiro, né? Isso. Com o roteiro, a gente sabe o que vai entrar, que hora entra, porque como entra e como vai entrar. Aí se ajuda bastante. Gente, se não tem mais nada, muito obrigado, tá? E aí eu vou passar as coordenadas, o que vão fazer. Aí você pode pensar no grupo, no mínimo 4 pessoas, e já faz isso com posto por rádio, tá? Para a TV um pouco mais devagar, mas por rádio um pouco mais acelerado. Entendeu? Sem nenhum problema. Então, obrigado aí e até as próximas coordenadas. Né?